Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o mensageiro da luz e quero compartilhar uma verdade bíblica para você hoje. Você que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, mas já está cansado, estressado, desgastado de tanta inovação, de tanta doutrina, de tanta campanha, de tanta petição de dinheiro na Bíblia Sagrada. Na Bíblia não, que usam a Bíblia. Veja bem, eu e você somos brasileiros, não é verdade? Somos um povo feliz, um povo que consegue sobreviver a tantos massacres políticos e sociais, né? O índice de IDH, não é? O índice de desenvolvimento humano no Brasil está muito alto no ranking comparando com outros países. Temos políticos corruptos, temos presidentes, senadores, governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, vereadores, todos roubando, furtando o seu direito de cidadão, tirando o seu alimento em aumento de impostos, juros sobre juros. Os bancários, verdadeiros agiotas desse país. Enfim, a situação política, a situação social em que nós vivemos, de vergonha, de humilhação, de um país quebrado, corrupto. Somando tudo isso, nós ainda somos obrigados, por quê? A viver também sob os juros, sob os impostos religiosos, através da mentira que se prega até hoje, desde quando o templo de Herodes em Jerusalém fora destruído pelo exército romano no ano 70, em que o general Tito invade Jerusalém. Veja o que diz a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E como que você adquire conhecimento? Você que é cristão católico, da canção nova, católico tradicional, você que é protestante, você que é evangélico, você que é pentecostal, neopentecostal, como que você descobre a verdade? Quando você examina a palavra de Deus, quando você deixa de lado a liturgia, o credo, quando você deixa de lado os dogmas, as doutrinas impostas pela sua denominação criada por um homem. Jesus disse, olha só, em João 5,39 no Evangelho, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Agora, como que nós vamos aprender a palavra de Deus se nós nos conformamos, como povo brasileiro, em achar bonito quando um político faz um discurso muito bem feito, não é? Com todo aquele dom da palavra, com toda aquela eloquência em dicção. Nos debates na televisão, puxa, esse cara tem jeito, hein? Esse cara é inteligente. Mas quando nós vamos ver de fato e verdade, é uma pessoa corrupta por dentro. É uma pessoa que vai lesar os seus direitos de cidadão brasileiro. É uma pessoa que vai denegrir a sua imagem como um cidadão brasileiro. Porque numa canetada em votos secretos, na calada da noite, cria-se projetos de lei, emendas, leis que vão limitar os seus direitos e coibir aquilo que você tanto precisa para crescer neste país, como um brasileiro,
como um pai de família, como um microempresário. E bem assim acontece faz muito tempo, há séculos, dentro da religião, dentro da igreja, com a história de que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno porque você é ladrão. Isso é uma mentira e não existe migrador, devorador, nada disso. Isso eram pragas do campo, sabe? Insetos, gafanhotos, bichos que devoravam a lavoura. E aconteceu numa ocasião lá no tempo primitivo, no Velho Testamento. Essa questão do dízimo é para os judeus, foi para os judeus. E dízimo era para ser pago no templo. Aonde está o templo? Cadê o templo hoje de Herodes? Me diz uma coisa, cadê o templo? A sua igreja, meu amado, não é templo. A sede não é templo. A filial não é templo. A catedral não é templo. A igreja de São Pedro no Vaticano não é templo. O templo de Salomão que o Edir Macedo construiu não é templo. A cidade mundial não é templo coisa nenhuma. O templo da glória do Davi Miranda no Parque Dom Pedro, no Cambuci, não é templo de Deus coisa nenhuma. É templo do homem. Edifício que o homem criou com o seu dinheiro e gastou milhões com o seu dinheiro suado, sagrado. Aonde poderiam ter feito, sabe o quê? Comprado terrenos e feito casas populares, CDHU, sabe, Singapura e CESP, para o povo ter habitação, ter uma vida, ter uma guarnição honrosa para morar. São milhões jogados no ralo para construir cada vez mais templos luxuosos e bonitos, para mexer com a sua mente, com a sua visão, para atrair você nesses lugares, achando que Deus está nesses lugares. Sabe? Quantos hospitais, quantas escolas poderiam fazer para as comunidades? Quantas favelas poderiam ter se extinguido de São Paulo e do Brasil através do dinheiro, da doação das pessoas? Mas isso não se faz. Cria-se lá uma ONGzinha ou uma fundaçãozinha para disfarçar como pano de fundo. E quando você vai ver a vida desses caras, desses malandros da fé, eles estão podres de rico, cada vez mais investindo em bolsas de valores, cada vez mais investindo no mercado, cada vez mais abrindo empresas para os seus descendentes, para os seus filhos e netos. E você aí, dizimista, não tem absolutamente nada, porque você está fazendo ao contrário da palavra de Deus. Mas, mensageiro da luz, não está escrito que trazer o dízimo na casa do tesouro? Está em Malaquias 3,10. Mas para os judeus, e a casa do tesouro? Cadê? Aonde está a casa? Não tem casa do tesouro mais, meu amigo. Faz séculos, faz milênios, não tem mais casa do tesouro. O templo de Herodes caiu por terra, foi destruído. Então aonde eu devo dizimar? Ah, boa pergunta. Olha só. No livro de Atos, capítulo 17, veja o que está escrito lá. Aonde você deve dizimar então? Se não tem mais templo? Não tem mais templo. Não existe casa, morada de Deus física, tátil, construída de concreto, sabe? De vergões, de ferro, de bloco, de tijolo. Não existe mais templo. Isso é uma mentira do homem, que é um sem vergonha, que é um pilantra, que é um marqueteiro, um malandro, um estrategista, um estelionatário da fé, que explora a tua fé. Você não precisa pagar mais dízimo, oferta, voto, campanha, coisa nenhuma. Sabe? Eu vou explicar para você. Ó, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Paulo, quando chega na Grécia, na ilha dos gregos, ele... Perdoa só um minutinho. Paulo, quando chega na Grécia, então ele vê vários altares dos gregos, vários deuses, e o último altar, ele diz que é aquele que não tem imagem nenhuma nem estátua, mas é o Deus desconhecido. E em Atos 17, versículo 24, Paulo diz assim: é Paulo quem está falando pelo Espírito Santo, meu amado, minha amada, irmão, irmã evangélico, aleluia, irmão do fogo, ravalaia, você que é protestante, você que é católico, olha o que Paulo está ensinando para você e para mim há muito tempo, há milhares de anos. Olha só, Paulo está dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas,
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. Paulo está dizendo em Atos 17, 24, que o Deus Todo-Poderoso, que eu e você cremos, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. É uma mentira, é uma utopia, é um engano, é uma hipnose, é uma sugestão da mais baixa, dizer que Deus habita dentro do templo da Assembleia de Deus, dentro do templo da Deus e Amor, dentro do templo da Igreja Católica, dentro do templo da Universal, dentro do templo da Congregação, dentro do templo, sabe, da Cidade Mundial, dentro do templo da Igreja da Graça, da Comunidade da Graça, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Igreja do Brasil para Cristo. É um engodo, é uma mentira. Deus não habita lá, Deus não está lá, Deus não se limita a esse espaço físico. E aonde Deus habita então, mensageiro da luz? Aonde então que eu devo dar o dízimo então, mensageiro da luz? Ótima pergunta. Vejamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Veja só o que o apóstolo Paulo nos ensina, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário, o templo, a casa, a morada do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em você. Você é casa do Espírito Santo. Então, se você é casa do Espírito Santo, eu, como um cristão, como morada de Deus também, devo olhar para você e ver as ranhuras, as rachaduras, sabe? Ver os lodos na parede, ver a porta velha, ver como está a sua vida, o seu estado psicológico, emocional, de enfermidade, financeiro. E você, como templo de Deus, eu pego o meu dízimo, agora, o meu dízimo, que não vai para a casa do tesouro, porque não tem casa do tesouro conversa nenhuma, essa balela, não tem casa do tesouro, tem a conta bancária. Como você vê lá, deposite na conta do Banco do Brasil, ou na agência do Itaú, ou na Caixa Econômica, Não existe casa. Casa do tesouro é o banco. Casa do tesouro são os agiotas que estão por aí acabando com a tua vida também, sabe? Então, onde eu vou investir meu dinheiro, mensageiro da luz? Quando eu investir os meus 10%, você pode investir 10, 20, 30%, quanto você quiser. Não é na minha conta não, nem na conta de pastor nenhum, mas na vida daquele que está passando fome e necessidade. Na vida de quem precisa de alimento, na obra social, no GRAAC, sabe? Nos Médicos Sem Fronteiras e tantas outras ONGs que precisam da sua ajuda, sabe? Em Amigos do Bem, que precisa, sabe? Aquele povo lá espírita que ajuda as pessoas que estão passando fome no Nordeste. Aí do seu lado mesmo, na sua rua, uma senhora que está aí aposentada sozinha, viúva, que não tem dinheiro para comprar o remedinho dela, da pressão, da artrite, sabe, dos rins, sabe, do AVC que ela teve. Esse pai de família desempregado, tem onde você mora, o seu vizinho, todas essas pessoas são templos de Deus e precisam do reparo. O reparo somos nós que fazemos igreja. Quer ver Deus na sua vida? Quando nós nos unimos num pensamento positivo, formamos, criamos, externamos Deus com amor e com a caridade. Para com essa história de ficar dando dinheiro na igreja, que não existe obra de Deus coisa nenhuma. Existe um bando de malandro, um bando de religioso, um bando de safado que querem impor medo em você, como colocaram na Idade Média na mente das pessoas, que se não dessem dinheiro para a Igreja Católica, elas iriam para o purgatório e iriam para o inferno, e que se elas pagassem antecipadamente, as orações livrariam os seus entes queridos das labaredas do inferno, do purgatório, as indulgências papais, os terrenos nos céus. E hoje criou-se a mesma coisa. Vende-se o óleo ungido, o lencinho ungido, o apóstolo, se toma besta, sabe? O chapéu, a gravata, a meia, a cueca, a camisa ensanguentada, o óleo santo, o sal, a água. Entende?
daqui. Não, isso não vou mostrar. Entendeu? Essas bobagens todas. Isso é quinquilharia, é comércio, são resquícios que todo mundo herdou do catolicismo. Porque antigamente o catolicismo pegava lá a unha de São Pedro, a perna de São Francisco, a cruz não sei das quantas, e colocava lá para o povo venerar e para o povo também fazer as suas doações. A maior doação que você faz, meu amigo, minha amiga, é em nome de Jesus, é você ajudar uma pessoa que está precisando. Vá num asilo, sabe? Vá no hospital do câncer, vá no leprosário, vá na cadeia, vá nas ruas, vá na Cracolândia. Isso é evangelho, isso é doar-se, isso é dar dízimo. Jesus disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem Jesus diz isso? Lá em Mateus 25, se eu não me engano, ou 24, ele diz para as pessoas que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estando nu me cobriste, me vestistes, estando enfermo foste me ver, estando preso foste me visitar. Então, toda essa questão é simples. Você não tem que dar dinheiro para ninguém, para pastor, para bispo, para padre, para religião nenhuma. Sabe qual é a verdadeira religião? Está em Timóteo 1,27, 1 Timóteo 1,27, se eu não me engano, que a verdadeira religião pura e imaculada, sem mancha, sem corrupção, para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, ou seja, praticar o amor à caridade. Arredondando tudo, por isso que Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o amor, é o perdão, é a graça, o acolhimento. Não importa se a pessoa ela é homossexual, não importa se a pessoa ela é usuária de droga, não importa se a pessoa cometeu um crime, não importa se a pessoa é de religião de matriz africana, se ela é espírita, não importa o credo dela, o importante é o amor. Sabe o que é amor de Deus, amor de Jesus Cristo? Jesus, quando aqui esteve, você não vai encontrar em evangelho nenhum ele condenando os romanos porque eram romanos, porque os romanos estavam sob o poder de todo Israel, de todo o Judá, todos os judeus. Você não vê Jesus condenando os romanos porque os romanos adoravam os seus imperadores e os seus deuses pagãos. Você vê Jesus amando quando um soldado romano corta a sua orelha, quando ele é preso no Monte das Oliveiras. Jesus pega e... Quando Pedro corta a orelha de um soldado romano, arrancou, a orelha cai no chão, o soldado cai ensanguentado, um soldado romano. Jesus pede e diz, Pedro, não faça isso. Quem mata pela espada morrerá. E Jesus pega a orelha do soldado Malco e coloca no lugar. Sabe por quê? Deus não vê como o homem vê. Procure ver, você que é crente, como Deus vê. Vê a alma, a necessidade, as angústias da pessoa. Porque por enquanto, o evangelho que temos, a igreja que temos hoje, que sofreu uma metamorfose histórica, tornou-se uma empresa, ela não vê como Deus vê. Ela vê o teu bolso, as suas condições financeiras. Tanto é que hoje pregadores da palavra exigem milhares de reais ou de dólares para pregar uma palavra de 40 minutos num púlpito, num altar. Cantores gospels cobram mais de 10, 20, 30 mil reais para cantar em uma igreja, para cantar num show gospel como Marcha para Jesus, que da hora ninguém quer dar de graça não, meu amigo. Tudo ali tem que pagar, e muito dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Para os investimentos da casa de Deus. Que investimentos são esses? Rádio, televisão, gráfica, editora, empresas que dão milhões de retorno aos fundadores da igreja e aos membros da igreja. Então tudo hoje virou comércio. E nós não precisamos pagar mais nada disso, nem dízimo, nem oferta, nem voto, nada disso, nem campanha, nem a campanha do Vale do Sal, as muralhas de Jericó, nem o tanque de Betesda, nem a campanha a fogueira santa de Israel, nada disso é bobagem. Você pode conseguir o que você quiser através da fé em Jesus Cristo. Sabe qual é o maior sacrifício que você pode fazer? Que nem o pessoal encria lá, né? Ah, você tem que fazer um sacrifício igual Abraão fez, que ofereceu o seu filho Isaac. O Isaac era um tudo para ele. Qual é o seu tudo? Qual é o seu? Você tem fé? Se você tem fé, então sacrifica agora a tua casa, o teu carro, a tua aliança.
herança, é o teu salário, é a tua aposentadoria, o teu carro. Isso não é o sacrifício que Deus quer. Eu vou ensinar para você o sacrifício que Deus quer. Sabe qual é? Você parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, parar de prostituir, parar de trair a sua mulher, parar de bater na sua mulher, parar de bater nos seus filhos, sabe? Você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, carregar ela, meu amigo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A transformação, o poder é esse. O maior sacrifício que nós fazemos é aqui, ó, na nossa cabeça, sabe? Nas nossas emoções, nos nossos desejos, sabe? Sexuais, desejos de vaidade, de dinheiro, de roupa, de marca. Você entende isso? Quando você deixa de trair a tua esposa ou trair o teu esposo, quando você deixa de ser ignorante, bater no teu filho, na tua filha, e passa a ser pai, passa a ser marido, passa a ser filho que honra o pai e honra a mãe, passa a ser um bom funcionário que não quer passar o tapete no outro, quando você passa a ser um homem de bem, tem essa ética do Espírito Santo dentro de você, baseado na palavra, você está fazendo um sacrifício, porque não é fácil resistir às tentações do mundo, às tentações da carne. Lembram quem ofereceu tudo para Jesus? Lá no monte? Senhor Jesus, tudo isto eu te darei, reinos, poder por toda a eternidade, se prostrado me adorares. Você imagina se essa crentalhada nova tivesse lá? O que é? Só para ajoelhar para te adorar? Então eu vou ter poder, vou ter países em minhas mãos? É pra já. Era 2 palitos, meu amigo. Entendeu? Só que Deus não é isso. Jesus ensinou: de graça recebeste, de graças dai. O foco de Cristo é mudar você pelo Espírito Santo, mediante a palavra dele, dentro do nosso coração, da nossa mente,